Às vezes a gente fica tentando explicar algumas coisas que não tem como. Às vezes nós ficamos procurando justificativas ou argumentos naturais para explicar algumas coisas que não tem como. E o sobrenatural é exatamente isso. E existem algumas coisas que Deus tem feito em nosso meio que não se explica. Amém? Amém? Pastor, mas essa não é a minha realidade pessoal. Não é esse o momento que eu estou vivendo pessoalmente. É por isso que você está aqui. Pastor, como assim? Porque o que Deus tem para fazer, Ele não quer fazer na vida de alguns, Ele quer fazer na vida de todos. Amém? Como assim? O que Deus tem derramado sobre a vida de alguns, o que alguns têm experimentado, Deus quer que todos experimentem. E a minha pergunta para você é: você quer desfrutar do sobrenatural, sim ou não? A primeira coisa que nós precisamos para desfrutar do sobrenatural é se cansar do que é natural. A primeira coisa que eu e você precisamos, que nós precisamos fazer para viver o sobrenatural é se cansar do que é natural. Sabe, é olhar para a nossa vida, olhar para tudo que talvez construímos até aqui que se explica e dizer: eu não quero mais viver uma vida previsível. Eu quero viver daquilo que Deus de fato quer fazer na minha vida. É aí que está o desafio. Quando eu olho para o evangelho que nós lemos na Bíblia, alguém conhece o evangelho que nós lemos na Bíblia, sim ou não? O evangelho de Cristo. Quando eu olho para esse evangelho, eu sou desafiado. Quando eu olho para esse evangelho e eu olho para a minha vida, eu digo: Jesus, é isso que eu quero viver. Só que quando eu me deparo com isso, se nós não tomarmos cuidado, nós somos levados a viver algumas crises. Sabia? E talvez você já viveu ou vive alguma dessas crises. Como assim? Eu vou fazer uma pergunta que talvez você já fez, ou que muitos já fizeram. Uma das coisas que mais nós vemos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são milagres. Sim ou não? É o que mais tem ali, não é? E quando nós olhamos para aquilo, nós dizemos: puxa vida, é isso aqui que eu queria viver. E existem circunstâncias que nós olhamos e falamos: puxa vida, isso não está acontecendo. Só que eu quero dizer para você uma coisa, que fique claro, mais uma vez fique claro: o problema não está do lado de lá. Se tem algum problema, esse problema está do lado de cá. Se o problema não está do lado de lá, eu preciso olhar para mim e dizer: Jesus, o que está faltando? Isso me faz olhar para os homens que andaram com Jesus. Isso me faz olhar para Jesus e procurar neles características, atitudes que
me explique o porquê algumas coisas aconteciam. Eu não sei, talvez você me ache um paranoico. Mas eu quero dizer uma coisa. Não importa o que aconteça, eu continuo crendo que nosso Deus é um Deus de milagres. Só que eu não quero só falar de milagres. Eu quero ver eles acontecendo. Ah, mas pastor, se não aconteceu, o senhor não vai caminhar com ele? É isso que eu quero que você entenda. A minha caminhada com Cristo não está mais baseada em meninice. Não é mais naquilo que Ele pode dar, mas sim naquilo que Ele é. Então, se Ele fizer ou não fizer o que eu quero, eu continuo andando com Ele. Só que quando nós olhamos para alguns homens da Bíblia, nós vemos alguns milagres acontecendo, e alguns deles eu olhei e falei, puxa vida, olha a genealogia dele, olha a família dele. Não tinha nada diferente. Escute, o que faz a diferença não era o que eles eram humanamente falando, mas sim como eles se posicionavam diante daquilo que eles ouviam. Era como eles se comportavam diante daquilo que eles ouviam. Isso para mim ficou claro. O que eu e você, o que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos acerca do Evangelho, é o que vai fazer a diferença. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se você está achando que viver com Cristo é pedir tudo para Ele, esperar que Ele faça tudo que você quer, você está querendo viver o evangelho egocêntrico, e esse não é o evangelho de Cristo. Pastor, como assim? A Bíblia diz que houve lugares que Deus não pôde fazer, ou melhor, que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Credo, pastor, que heresia. É verdade. Alguém se lembra qual foi a cidade que ele não pôde fazer muitos milagres? Onde, gente? Tem gente que falou que é Belém. Na onde? Nazaré. Jesus nasceu em que cidade, gente? Hã? Tem alguma coisa a ver com Nazaré? Por que chamavam Jesus o Nazareno? Hã? Vamos, gente, me ajuda aí. Porque ele? Legal. Gente, tem coisa que se você não souber, você precisa fazer a sua inscrição na escola Rui Ossi. Não é, Igor? O pessoal está perdendo tempo, velho. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar sobre o profeta, não sei, é profeta, juiz, eu não sei, Abacuque era o que, gente? Profeta, maior, menor, juiz, o que ele era? Alguém sabe? Se você não sabe, faça a escola Rui Ossi. Vai aprender, não vai, Igor? Em nome do Cristo, não vai, Helena? Tem que aprender. Ele morava lá. E eu não quero abrir esse texto para nós não nos prolongarmos nisso, porque eu creio que todo mundo conhece esse texto. Só que a Bíblia diz que naquele lugar, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê, gente? Sabe por quê? Até o que é sobrenatural, se você se acostumar com aquilo, você vai permitir com que aquilo se torne natural. E o que é natural não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Como assim?
eles olhavam para Jesus como alguém natural, eles olhavam para Jesus como alguém que nasceu, que estava ali no meio deles. Quando Jesus chegou com a proposta de algumas coisas, de uma mudança de vida, de pregar um evangelho, quando eles olhavam, ele falava: rapaz, olha lá, o filho de Maria. Rapaz, eu lembro que uma vez eu estava jogando futebol com ele, eu dei até um L nele. Ixi, a gente jogou bolinha de gude junto. Alguém já passou por isso? De ir para um lugar que te viram quando era pequeno e você voltou depois de anos lá, e a pessoa quer te tratar como se você ainda fosse aquela criança. O que acabou acontecendo naquele lugar foi exatamente isso. Eles não conseguiam ver o Cristo na vida de Jesus, porque eles estavam acostumados com aquele menino no meio deles. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe, uma das coisas que impede a igreja de viver o sobrenatural é porque ela se acostumou com algumas coisas. Ela permitiu, nós como igreja, nós nos permitimos que algumas coisas se tornassem natural. Existem coisas que não mexem mais conosco, porque elas se tornaram natural. Aí nós queremos e buscamos um evangelho um pouco mais profundo. E esse é o problema. Nós estamos procurando um evangelho profundo. Tem gente que vive na internet caçando mensagem. Um bando de fominha, desordenado, irresponsável. Pastor, por quê? Você quer uma palavra de Deus? Se prostra, espera Ele falar com você. Pastor, o senhor é contra? Não, não sou contra. Eu só acho que tem gente que quer viver de experiência dos outros. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se acostumou com algumas coisas e aquilo. Ah não, a palavra já é muito básica. Não, a palavra hoje foi boa, mas foi básica, né? Nada que a gente não soubesse. Esse é o problema, o que a gente não sabe ainda não mudou nossa vida. Mas a gente está querendo conhecer mais. Escute, se o que nós soubéssemos acerca da palavra, nós já vivêssemos, nós já estaríamos vivendo e manifestando o sobrenatural. Só que nós nos acostumamos com essa realidade. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque é importante que nós entendamos que existem coisas que nós vivemos, que nós desfrutamos, e elas não são naturais. Elas não são naturais. Nós estamos querendo ver alguns milagres acontecerem, mas nós nos esquecemos de alguns milagres que já aconteceram. Gente, se eu for parar para contar para vocês aqui de algumas circunstâncias, de alguns acidentes que eu já me livrei, acho que dá para escrever um livro. Pastor, mas isso aí é normal, esse é o problema. O que eu quero que você comece a entender é que o sobrenatural não só está ligado naquilo que Deus faz, mas da forma que você vê aquilo. Porque tem coisa que Deus tem feito, mas você tem visto como algo natural, mas aquilo se trata de algo sobrenatural. Tem coisa que a gente se acostuma.
Tem coisas que você vai dizer para mim que é normal, mas para mim não é normal, como uma circunstância que eu vivi um pouco antes aqui. Uma pessoa que simplesmente foi lá e nos procurou pela internet, encontrou a gente no Instagram, né, Robson? Pelo que ele falou. Falou, pastor, eu fiquei um pouco hoje no culto, não estou bem de saúde, mas eu vou e semana que vem eu volto com a minha família. Aí você fala, não, pastor, esse é o poder da internet. Não, esse é o poder de Deus. Só Deus pode fazer esse tipo de coisa. A internet não tem poder nenhum. Só que nós temos o costume de pegar o que é, às vezes, sobrenatural e tornar aquilo natural. Por exemplo, quantos aqui Deus não falou com você a respeito de algumas coisas? Quantas palavras Deus já não deu para você acerca de alguns assuntos? E você continua esperando sinais para agir, sendo que Ele já falou com você. O que você está esperando? O quê? O sobrenatural já aconteceu, o quê? O próprio Deus falar com você. Mas nós nos movemos diante das circunstâncias ou daquilo que está à nossa volta. Como assim? Se eu estiver bem espiritualmente, eu encaro o que eu estou vendo como algo espiritual e sobrenatural. Agora, se eu não estou, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque. Alguém sabe onde está na Bíblia aí? Abacuque. Antes de Malaquias, gente, de Zacarias, Ageu. Abacuque, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Não tem ninguém procurando, então vamos ler. Primeiro versículo diz assim: a profecia que viu o profeta Abacuque. Verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Amém? Vamos dar uma pausa aí. Gente, para vocês entenderem, o povo aqui tinha acabado de perder, ou melhor, eles estavam perdendo uma guerra. E Abacuque, nesse momento, ele estava questionando
a Deus, ele estava em crise acerca de algumas coisas. E ele está dizendo, puxa vida, o que está acontecendo? Até quando eu vou ficar clamando e nada vai acontecer? Aí o verso 5 diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito dos caldeus nação amarga e impetuosa, que a marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. 7. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e sua dignidade. E assim vai por diante. Enfim, ele fala algo, e Deus começa a responder ele. É importante que você acompanhe todo o trajeto aí, que nós vamos ler os 3 capítulos de Abacuque, amém? Não todo, porque nós não temos tempo, mas se você quiser ler em casa. Mas Abacuque faz um questionamento, Deus começa a responder ele, mas existia uma indignação dele de: Deus, por quê? Eles perderam uma guerra. E aí ele sai do capítulo 1, vai para o versículo 2, ou melhor, para o capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2. E ele decide se posicionar acerca de algo. Pastor, o senhor mudou de assunto? Não, eu só quero fundamentar tudo que eu estou falando aqui, para não ficar nas minhas palavras, né? Amém? Mas ele decide se posicionar acerca de algo. Olha só, capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que ele falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. E assim continua o texto. Amém? Gente, a Bíblia de vocês está dizendo a mesma coisa que a minha? Ok? O que ele fez? Ele decidiu falar com Deus, não é isso? Foi ou não? O que diz o versículo 1? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim. Ele decidiu ouvir o que Deus tinha para falar para ele, e Deus falou algo para ele. Deus falou para ele: escreve a visão. Eu lembro do G12, Marcelo. Rapaz, isso era embutido na nossa cabeça, que diz que esse versículo falava da visão. Não, isso aí é o G12. Meu Deus, liberta-nos. Hã? E ficou, mas não tem nada a ver com o G12, viu, gente? Não tem nada a ver. Mas Deus fala acerca de uma visão para Abacuque. Veja só, é isso que eu quero que você entenda algo. Olha só.
algo sobrenatural começa a acontecer. Ele se depara com uma circunstância e começa a questionar Deus. Talvez você seja mais crente que todo mundo aqui. Porque pode ser que a maioria já teve em circunstâncias que se perguntaram a Deus o porquê. Talvez você é mais crente que eu. Pastor, o senhor já fez? Já. Não dura muito, é como um flash, né? Rapidinho, mas já aconteceu. Não estou falando que acontece, estou falando que já aconteceu. Por que Deus? Outros vão um pouco além e diz assim: Deus, tudo que é de ruim acontece comigo. Por quê? Parece que para mim as coisas são mais difíceis. Ninguém falou isso aqui, gente, né? Amém? Mas tem gente que o pessoal, eu ouvi dizer que o pessoal do interior aí, eles costumam falar assim: pô, por quê? Por quê? Por quê? E aqui Abacuque começa se perguntando por quê. Por quê? Só que aí no capítulo 2, ele se posiciona e Deus fala com ele, não fala? Sim ou não? E ainda tem um detalhe. Ele começa a ter uma visão. Sabe por quê? Quem não consegue ouvir a voz de Deus fica cego, principalmente em meio às circunstâncias. Se você não conseguir, se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós vamos ficar cegos em meio às circunstâncias. E cego não quer dizer entender tudo que está acontecendo, porque tem coisa na nossa vida que nós não temos explicação. Tem gente que, na verdade, se nós fôssemos olhar de uma forma humana e natural, se nós fôssemos Deus, a verdade é essa, nós tomaríamos algumas escolhas. Por exemplo, nós não permitiríamos que algumas coisas acontecessem. Aí pega um marginal, vai roubar um tênis de um trabalhador e mata o trabalhador. Se você pudesse, só, gente, 5 minutos de carnalidade só, alguém? Se você pudesse escolher quem deveria morrer, não precisa falar, vai, não vou pecar não. Mas a sua alma, minha alma já grita dizendo: miserável do ladrão. Porque a gente fala assim, não é justo. Alguém correto. Aí você me pergunta: pastor, e aí, tem resposta para isso? Eu não tenho. Eu não tenho. O que eu quero que você entenda é que existem coisas que nós não vamos ter resposta. Ok. Só que existe uma coisa. A questão não é ter resposta. Porque você não vai ter resposta para algumas coisas. A questão é quem você está ouvindo, o que você está ouvindo. Por quê? Quem não consegue ouvir a voz de Deus fica cego em meio às circunstâncias. Abacuque ouviu a Deus. E Deus falou acerca de visão. O que tem a ver, gente, audição com visão? O que tem a ver? Audição com visão. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que você não consegue ver, porque elas estão mortas dentro de você.
Você só vai conseguir ver quando você receber uma palavra de Deus e elas receberem vida novamente dentro de você. Aí os seus olhos serão abertos. Existia coisa que na verdade Abacuque já não conseguia mais ver. E quando ele vai falar com Deus, Deus dá algo para ele. Só que sabe o que é fantástico? Algo começa a acontecer não à volta de Abacuque. É isso que eu quero que você entenda e é nisso que eu quero me apegar. E é aí que eu creio que está o sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós estamos colocando expectativas em algo que nós queremos que aconteça fora de nós. Mas às vezes o milagre já está acontecendo dentro de nós. O sobrenatural já está acontecendo dentro de nós. Como assim? Existem circunstâncias que se fosse outra pessoa no seu lugar, ela já estava desesperada. Mas você consegue se manter firme. Eis aí o sobrenatural acontecendo. Pastor, e como é que eu consigo me comportar assim, quando eu não tenho resposta para algumas coisas e eu procuro ouvir a voz de Deus diante daquilo? Pastor, como assim nada estava acontecendo à volta de Abacuque? Escute, ele começou a se relacionar com Deus e algo começou a acontecer dentro dele. Pastor, abra o capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Aí ele começa a se relacionar com Deus. Deus começa a dar uma visão para ele. Ele começa a ouvir a voz de Deus. Preste atenção, olha só. Antes de nós lermos, Deus não fala assim, eu vou responder para você porque tudo isso está acontecendo. Não respondeu. Mas existe algo que começou a acontecer dentro dele, a ponto dele dizer algo que nós conhecemos, você conhece o que eu vou te dizer. Verso 17, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Um homem que começa falando de guerra e dizendo: até quando eu vou clamar, o Senhor não vai me ouvir. E aí ele vai buscar a Deus. Tem gente que fala assim: eu vou buscar Deus e Deus vai mudar esse cativeiro. Gente, eu não quero fazer apologia à desgraça, não é isso que eu estou dizendo. Eu só quero dizer uma coisa para você. Quando você ora e a circunstância não muda, talvez quem precisa ser mudado é você. Como assim? Abacuque estava orando e aquilo não mudava. E ele foi para um lugar, a circunstância levou ele para um lugar que ele queria ter respostas. Ele continuou sem respostas. Só que existe uma coisa, uma convicção entrou dentro dele. E aí ele já estava dizendo: ei, não importa, agora não tem nada mais a ver com aquilo que o Senhor vai fazer.
ainda que nada aconteça, eu vou continuar esperando no Senhor. Ainda que nada natural aconteça, eu vou continuar crendo no sobrenatural. Escute, vamos ler de novo o verso 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ao 19: Jeová, o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. Para o cantor mor e para os meus instrumentos de música. Pastor, o que o senhor quer dizer? Ainda que nada aconteça à sua volta que te impressione, se você tiver uma palavra, se agarre nessa palavra, porque nessa palavra está o sobrenatural. Por mais que a circunstância à sua volta diga que está retrocedendo, continue agarrado naquilo que Deus te disse. Continue crendo no seu Redentor, porque dele procede toda a fonte de vida. Sabe qual é o nosso problema? Nós caminhamos baseado em resultados. E resultados para nós está ligado àquilo que nós vemos. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que aconteceram dentro de você, que cresceram durante os anos, que você amadureceu, que Deus também considera como crescimento. Só que eu quero te dizer algo. Esse crescimento é revelado, ou melhor, o nosso amadurecimento cristão é revelado principalmente diante das circunstâncias. Como assim? Aonde está a nossa expectativa? Aonde está a sua expectativa? Aonde está a minha expectativa? Em quem nós estamos esperando? Em quem nós estamos crendo? Por quê? Porque às vezes nós olhamos a nossa volta e dizemos, como Abacuque disse: até quando eu vou ficar gritando e nada vai acontecer? E para aí, eu quero te dizer uma coisa. Para de ficar questionando Deus e faça como Abacuque fez no capítulo 2. Vá para um lugar, que nesse lugar Ele vai te dar uma visão. Só tem um problema. Talvez a circunstância não mude, só que o sobrenatural nem sempre é a circunstância mudar. Às vezes o sobrenatural vai ser você mudar em meio à circunstância. Se nada à sua volta mudar, entenda que Deus quer de fato mudar você. Pastor, então quer dizer que Deus mandou? Não, não quer dizer que Deus manda desgraça para ninguém. Só que Deus usa qualquer circunstância para ensinar eu e você, seja qual for. Só que é no meio da circunstância que nós revelamos aonde está a nossa fonte, aonde está a nossa força, em quem nós temos crido.
Às vezes, em meio à circunstância, nós estamos cegos, não conseguimos ver nada. Pastor, eu estou em meio a uma circunstância, não consigo ver nada. Sabe o que você precisa? Sabe o que nós precisamos? Fazer o que Abacuque fez. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer para mim. Pastor, o senhor começou falando de sobrenatural e dos homens da Bíblia. É isso que eu quero que você entenda. Sabe o que aqueles homens tinham? E o porquê alguns milagres aconteciam? Eles caminhavam debaixo da direção de Deus. A minha pergunta é: até quando nós vamos ficar brincando de ser crente? Até quando? Como assim? Nós vamos ficar brincando de evangelho. Gente, isso aqui não é um clube social. Como assim? Nós cremos que tudo que está aqui é para que nós vivamos na íntegra. Os desafios, os milagres. Só que eu quero que você entenda algo. O que tem a ver Abacuque com os homens que os milagres se manifestaram? Eles sabiam em quem eles estavam crendo. Sabe o que nós precisamos? Entrar numa rodovia sem retorno. A caminhada com Cristo tem que ser uma rodovia sem retorno. Nós começamos a caminhar com Deus e entramos como se fosse numa rodovia com retorno. E aí você começa a andar e fala: puxa vida, está meio esburacado aqui. Eu vou pegar o próximo retorno e vou voltar. Escute, isso não é a caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo é uma rodovia sem retorno. Pastor, é obrigação? Não. Eu sei que eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde me esconder. Alguns homens entenderam isso, e quando eles entenderam de fato isso, e estavam dispostos a entregar a vida deles, os milagres começaram a acontecer. Mas o que eu quero que nós entendamos, que fique claro para nós: o sobrenatural, ele já tem acontecido, ele tem fluído na sua vida. Talvez você não consiga ver isso, porque tudo se tornou natural. Pastor, se tornou natural, o que eu tenho que fazer? Faça como Abacuque fez. Mas não está acontecendo do jeito que eu quero. Quem disse que tem que ser do jeito que você quer? Quem disse que tem que ser do jeito que eu quero? Quem disse? Ainda assim, a resposta que Abacuque dá não foi: Deus falou para mim que nós vamos vencer todas as guerras. Foi? Foi isso, gente? Ele disse, em outras palavras: por mais que nada dê certo, eu vou continuar firme, crendo no meu Salvador. E aí ele usa o termo salvação mesmo, gente. É até impressionante isso, uma coisa a ser estudada, viu? Ele diz no 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ei, sabe o que eu e você precisamos entender? As circunstâncias, as guerras que nós temos, aquilo que ainda não vencemos, só serve para nos tirar da rota e do caminho que é Cristo. E quando nós começamos a olhar muito para a circunstância, que foi o que Abacuque fez, ele perdeu a visão. Nós já vamos encerrar. Quantos aqui se lembram do endemoniado de Gadara? Alguém se lembra, não? A Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar e havia um endemoniado ali há alguns anos. E vamos encurtar a conversa.
Jesus orou por aquele endemoniado e os demônios pediram para ir para onde, gente? Para os porcos. Depois que os porcos se lançaram no precipício, a Bíblia diz que foi uma manada de porcos, ela tinha em torno de 2.000 e 2.500 porcos. Ok? Se lançaram no precipício. Isso era uma legião. A Bíblia diz que depois que isso aconteceu, os homens daquela cidade foram até Jesus e falaram: opa, não avança mais não. Nós queremos que você saia daqui. Preste atenção nisso, gente. Eles disseram para Jesus: nós queremos que você saia da cidade. Por quê? Se tratava de uma cidade que a renda que eles tinham estava fundamentada nos porcos. E Jesus tinha acabado de dar um prejuízo para eles. Certo? E eles falaram o seguinte: se ele já fez isso na entrada da cidade, se ele continuar, vai acabar com tudo. E aí Jesus falou: não, tudo bem, eu vou embora. Só que tem um detalhe. Eu quero que você entenda isso. Quando nós olhamos para essa circunstância, nós vemos aí um retrocesso. Jesus não conseguiu pregar naquela cidade. Mais adiante, para dentro, existia um conjunto de 10 cidades, que era Decápolis. Jesus não conseguiu atingir aquelas cidades. Porque quando ele entrou na cidade, orou, expulsou demônios, e eles tomaram prejuízo, o povo falou: não, chega de prejuízo, vai embora daqui. Só que Jesus orou por aquele endemoniado e ele foi liberto. Mas ainda assim nós olhamos e falamos: puxa vida, olha só, Jesus não conseguiu fazer o que ele tinha para fazer lá. Isso foi retrocesso. Ou melhor, Jesus falhou na missão. Resumindo, se fôssemos nós, na nossa visão, nós iríamos dizer: não teve nada de sobrenatural aí. Tudo que aconteceu foi natural. Olha lá, Jesus não teve nem poder para dar continuidade. Não é o que parece, gente? Sim ou não? Olha lá, Jesus era tão poderoso, mas ele não tinha poder para dar continuidade. O povo expulsou ele da cidade. Quando nós olhamos para isso, naturalmente parece isso. Só que sem que nós percebamos, o sobrenatural estava acontecendo ali. Pastor, como assim? Aquele endemoniado, ele foi liberto. E a Bíblia diz que ele saiu pregando a palavra em toda Decápolis, num conjunto de 10 cidades. E 120.000 pessoas alcançadas pelo Evangelho através de um liberto. Escute, existem sementes que são plantadas que parecem ser uma coisa natural que não vai dar em nada. Parece retrocesso. Mas você precisa acreditar naquilo que parece ser pequeno. Porque às vezes é isso, é pequeno. Às vezes apenas 5 pães e 2 peixes, é isso? Às vezes eu inverto, eu coloco os peixes no lugar dos pães. Escute, é 5 pães e 2 peixes que Deus alimenta uma multidão. Quando nós olhamos para algumas circunstâncias, nós podemos ver como algo natural. Por exemplo, a Bíblia diz que existia na época de José alguém que tinha mais autoridade que ele, não tinha? Não tinha? Não era? Quem era a mulher que se insinuou para José? A mulher de Potifar. Potifar era o quê? Faraó. Depois de Faraó, a Bíblia diz
que quem tinha mais autoridade era José, não é isso? Olha só, naturalmente, nós não conseguimos ver o sobrenatural acontecendo. Por quê? Não, a autoridade estava sobre um ímpio, que era Faraó. Parecia que quem mandava era Faraó, mas quem dava a direção era José. Sim ou não? Quem era que trazia a revelação dos sonhos? Quem dizia o que era para acontecer? Escute, tem coisa que parece que está fora do controle ou fora da ordem. Muito pelo contrário, Deus está usando aquilo que parece que é louco. Deus está querendo usar aquilo que parece que é pequeno. Agora o que nós precisamos é, em meio a essas circunstâncias, é parar de questionar e se perguntar onde está o sobrenatural e valorizar exatamente aquilo que Deus tem feito. A nossa visão precisa ser aberta, a cegueira precisa ser arrancada e nós precisamos começar a celebrar aquilo que é vida, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é milagre. Existem muitos de nós aqui, ou talvez eu possa dizer todos, que tem milagres para contar. Pare de se apegar no resultado. O sobrenatural já se manifestou. E qual é esse? Você e eu, nós estávamos enfadados ao inferno, mas Cristo na cruz do Calvário nos perdoou e nos trouxe salvação. Para de ficar procurando mensagem profunda na internet e tenta entender só essa, que já está tudo resolvido. Cristo me salvou, me libertou e me amou e fez de mim um filho de Deus. Pronto. O evangelho é simples. Eu não sei, eu não consigo explicar a circunstância. Eu também não sei. O que você não pode é perder a visão em meio à circunstância. E se você perdeu a visão, você precisa se lançar aos pés dele e dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Pastor, quer dizer que Deus vai mudar tudo à minha volta? Talvez à sua volta não, mas dentro de você, o que estava morto vai voltar a florescer. Porque é isso que o evangelho faz. Pastor, mas e os milagres? Nós não vamos crer? Vamos continuar crendo. Pastor, mas tem gente que a gente ora e o milagre não acontece. Não importa, tinha gente. Teve lugar que Jesus também não pôde fazer muito milagre, por causa da incredulidade do povo, não é isso? Escute, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela relata os milagres, não o que não aconteceu. Por quê? Porque é para que nós nos apeguemos de fato naquilo que funciona. Só que deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não se trata de coisas que funcionam, mas sim de alguém que funciona. Escute, o foco principal da palavra de Deus não é receber os milagres, mas é receber a Cristo. O foco principal da palavra de Deus não é simplesmente ver os milagres, mas é conhecer a Cristo. Não é que Ele não tem nada para fazer, Ele tem tudo, está tudo liberado. Mas primeiro, nós precisamos conhecer Ele. Nós precisamos ter uma resposta como Abacuque tinha. Ainda que nada dê certo, ainda assim eu confiarei no Senhor. Eu falei isso esses dias, eu quero te perguntar, você não precisa me responder. Se não existisse céu e inferno, você continuaria fazendo tudo certinho?
Se não existisse céu e inferno, você continuaria indo para a igreja? Ah, pastor, não, na verdade, eu venho porque eu sei que é certo, né? Então, eu não quero ir para o inferno. O evangelho é mais que isso. É de alguém que você encontrou e mudou a sua história. E gerou uma paixão dentro de você que você não quer ficar longe dele. Pastor, e onde eu vou morar? Vai ser consequência daquilo que você gerou como relacionamento. É por isso que nós cremos, e muitas vezes já foi ensinado isso. Céu não se trata literalmente de um lugar, mas sim onde Deus está. Onde Deus está é o céu. O inferno é um lugar onde Deus não está. Por quê, pastor? Porque não se trata de algo que Ele tem para fazer, mas sim de algo, ou melhor, de alguém que Ele é. Eu queria que você se colocasse de pé. Esse texto, esse livro de Abacuque me fez parar para refletir a respeito. De um homem que não tinha o Espírito Santo. Só que ele encontrou um lugar, num relacionamento que fez ele viver acima da circunstância. Ele foi falar com Deus. E aparentemente nada aconteceu à sua volta, mas algo dentro dele mudou. A primeira coisa que o evangelho quer fazer é mudar algo dentro de você. Tem gente que quer sair orando pelos outros, fazendo um monte de coisa e não permitiu ele tocar nem o orgulho que está no seu coração ainda. Pastor, o senhor está acusando? Não. O que eu quero que você entenda é que Ele quer mudar a sua vida também. Ele não quer só te usar. Ele não só quer que você vá fazer algumas coisas, Ele quer fazer algo na sua vida. E aí começa o sobrenatural. Às vezes nós estamos esperando algumas coisas que já aconteceram. Nós estamos buscando respostas que elas já vieram. Às vezes nós estamos esperando a banada do anjo, assim, né? Eu estou esperando o vento, né? O anjo abanar assim, porque aí eu vou sentir que ele abanou e eu vou me movimentar. Escute. Se Deus já falou com você, o sobrenatural já aconteceu. Se Ele não falou, pode acontecer nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E falasse com Deus nessa noite. Talvez você esteja em dias como Abacuque esteve, onde você não entende nada que está acontecendo. Talvez tudo que exista dentro de você sejam porquês, dúvidas, indagações. Talvez você já se perguntou, será que vale a pena mesmo? Decida hoje ouvir a voz de Deus. E
você vai perceber que isso faz parte do sobrenatural. Estás aqui, movendo entre. Fale com Ele nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Te adorar. Eu quero ouvir a sua voz. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Promessa, luz na escuridão. Deus de milagres, só tu Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Levante suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. Essa noite eu quero ver o sobrenatural acontecer em nosso meio. Pastor, que sobrenatural. Eu quero ouvir Deus falar. Esse tem que ser o seu anseio. Levante suas mãos aos céus. Comece a desejar e a orar isso. Dizer: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero te conhecer. Eu quero ter uma experiência contigo. Vamos, faça isso. Senhor, eu quero ouvir a sua voz a ponto de receber uma visão. A ponto de não colocar mais condições para andar contigo. Vamos.
a ponto de não colocar mais condições. Se o Senhor fizer, não. Algo vai acontecer dentro de você. Isso. Fale com Ele. As lágrimas, Continue orando, continue orando. corações, Tu és a resposta. Vamos. Jesus, Vamos, não se despeche com a música. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Escute Deus falar com você. Enxuga as lágrimas, Tu és a resposta. Enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Senhor no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Sabe o que fazia a diferença nos discípulos? Era com quem eles se relacionavam. Eles se relacionavam com Jesus. E eles viam o que Jesus fazia. E eu quero dizer mais uma vez para você: somente quem anda com Ele sabe o que Ele é capaz de fazer. Somente quem anda com Jesus sabe o que Ele é capaz de fazer. Só quem ouve a voz dele sabe que Ele é real e Ele está neste lugar. E esse é o sobrenatural. Se você crê nisso, você fale com Ele, adore a Ele e diga: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. até quando? Me sustenta até quando? Está no controle. Me sustenta, pois Tu choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro figueira não floresça, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos, cante isso. Oh, ainda que a figueira não floresça, Não haja fruto na vide, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Todavia, todavia, ainda. Produto da oliveira. Mais uma vez, canta. Levante suas mãos aos céus e diga isso. Ainda. Vamos, cante isso mais uma vez. E a fé vai crescendo dentro de você. Ainda que a figueira não floresça e não haja. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Que ora em outras línguas, levante a sua voz, comece a orar no Espírito. Vamos, vamos. Só mais 2 minutinhos, vamos lá. Levante a sua voz e comece a orar em outras línguas. Vamos, 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 vamos. Espírito Santo de Deus, que a sua voz traga vida, que toda cegueira vai embora, que toda surdez vai embora, que toda apatia espiritual vai embora em nome de Jesus. chamamos, Jesus. Nós chamamos, Jesus.
Espírito Santo, doce Espírito, amado Espírito, Tu és o meu amigo, Tu és o meu amado, desejado da minha alma. Me ensina a te amar mais, me ensina a te amar mais, me ensina a te amar mais. Xarabás. Tua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são preciosos, todos preciosos. Tua canção por mim, alegria, amor, alegria e amor, liberdade, aleluia, aleluia. Ele permanece fiel, teu amor,
Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança. Para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida? O nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa cidadela. Nós te amamos, nós te amamos. Ah, Sua voz traz o refrigério que nós precisamos. Espírito Santo, eu oro para que a Sua presença possa trazer refrigério nessa noite. Traga refrigério a cada um dos Seus filhos nessa noite, eu te peço. Eu te peço em nome de Jesus, traga refrigério. A alma aflita, ao coração angustiado, traga refrigério. Aquele que está nos assistindo, nos acompanhando pela internet, eu declaro agora, sendo tocado pelo Espírito, sendo tocada pelo Espírito. E o refrigério de Deus, o fôlego de Deus, subindo como um renovo. Subindo como um renovo. Xarabaçu de calabalabababaçu. Serás plantado como árvores junto aos ribeiros de água, que na estação correta dará o seu fruto. Mas a vida nunca faltará. O fruto é no tempo correto, mas a vida será contínua. O fruto é no tempo correto, mas a vida será contínua. Receba a vida dos céus. Seja plantado hoje junto ao ribeiro de águas. Oh! Yeah, yeah. O fruto é no tempo correto, mas a vida será contínua. Isso é porque você está ligado à fonte de vida. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Oh, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você de vida. Eu irei. Se eu não tenho pra onde voltar, você. Tu és a vida, o pão vivo que desceu do céu. Deus de
que você aplaudisse o Senhor com o melhor que você tem. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Santo, santo. Antes de você sentar, dê um abraço em duas pessoas. Aleluia. 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 Deus está cuidando de você, amém? Mas, pastor, ele não fez o que eu quero. Deus está cuidando de você. Pastor, não está sendo tudo do jeito que eu esperava. Deus está cuidando de você. Amém?